Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa análise aqui do Direito Cash. Hoje o tema é daqueles de tirar o fôlego. Imagina só, investir milhões para montar a concessionária dos sonhos, sabe? Seguindo todas as regras da montadora. E aí, anos depois, o contrato acaba e não é renovado. Quem paga a conta pelo prédio? Pois é, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça respondeu essa pergunta. E a resposta envolve a famosa Lei Ferrari, milhões de reais e uma lição fundamental sobre risco empresarial. Vamos entender isso juntos? Mas antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, aquele lembrete rápido que ajuda demais a gente. Se gostar do conteúdo, já deixa o like, segue o canal e, o mais importante, compartilha nas suas redes. Isso faz toda a diferença para a gente levar essa informação para mais gente. Então vamos direto ao ponto. Pensa nesse cenário aqui. Uma empresa investe uma grana preta, uma fortuna mesmo, para construir uma concessionária do zero, exatamente nos padrões que a montadora gigante exige. Passam 5 anos, o contrato termina e a montadora avisa: não vamos renovar. A pergunta que fica no ar e que vale milhões é: e o prédio? Quem paga por ele? A resposta para essa pergunta, ou pelo menos o caminho para ela, está numa lei bem específica, conhecida no meio jurídico e empresarial como Lei Ferrari. É ela que dita as regras do jogo nessa relação comercial tão particular. E aqui vai uma curiosidade legal. A Lei Ferrari, gente, não tem nada a ver com a marca de carros de luxo, viu? O nome vem do autor dela, o advogado Renato Ferrari. Ela foi criada lá em 79 justamente para botar um pouco de ordem e equilíbrio na relação entre as montadoras, que são gigantescas, e as concessionárias que vendem os carros. A lei parte do princípio de que existe uma diferença de poder econômico brutal aqui, né? De um lado a montadora, do outro a concessionária. Para equilibrar essa balança, a lei traz algumas proteções importantes para os concessionários. Coisas como exclusividade de venda na sua região, direito a uma cota mínima de carros e, o ponto central para o nosso caso de hoje, regras bem claras sobre indenização caso o contrato não seja renovado. E foram exatamente essas regras de indenização que foram testadas ao limite num caso real, que foi parar lá no STJ. Vamos conhecer a fundo a disputa entre a concessionária Alfa e a montadora Peugeot. A história basicamente é a seguinte: a concessionária Alfa assina um contrato de 5 anos com a Peugeot. Para poder operar, ela aluga um terreno baldio e constrói um prédio novinho do zero, seguindo o padrão exigido pela montadora. Tudo parecia certo, mas no finalzinho do contrato, a Peugeot simplesmente avisa que não vai renovar. E é aí, claro, que o problema começa de verdade. Com o fim da parceria, a Alfa foi lá e apresentou a conta. E olha, não era uma conta pequena. O centro de toda a briga jurídica, um valor bem específico, 5 milhões de reais. A Alfa pediu para ser ressarcida pelo estoque de carros e peças, pelos equipamentos, tudo isso está na lei, é o padrão. Mas ela também botou na conta o valor do prédio que ela construiu. A tese dela era que o prédio entrava no conceito de instalações, que a lei também manda indenizar. E foi aqui, nesse ponto, que a disputa pegou fogo. A Peugeot, claro, se defendeu usando a própria Lei Ferrari. Ela apontou para um trechinho lá no final do artigo 23 que diz que a montadora tem que comprar equipamentos, máquinas e instalações sim. Mas, com uma exceção bem clara, estão excluídos dessa obrigação os imóveis do concessionário. Então, o debate todo se resumiu a isso. Aquele prédio caríssimo, construído em terreno alugado, é uma instalação que a Peugeot teria que pagar, ou ele é um imóvel que a lei diz que não precisa pagar. Uma discussão sobre duas palavras com uma diferença de 5 milhões de reais na mesa. E antes da gente revelar o desfecho dessa história, um pedido especial. Se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhá-la? É a melhor forma de apoiar nosso trabalho e ajudar mais gente a entender esses temas. A gente agradece de verdade. Bom, a briga foi tão grande que o caso subiu, passou por todas as instâncias e foi parar no colo do Superior Tribunal de Justiça. O STJ precisava dar a palavra final e definir de uma vez por todas o que a Lei Ferrari entende por instalações e por imóveis. A grande pergunta diante dos ministros era essa: e aí? O que o STJ decidiu? Aquele prédio milionário se encaixa como uma instalação que a Peugeot era obrigada a comprar? A resposta foi curta, grossa e direta: não. Para o STJ, a concessionária Alfa não tinha o direito de receber os 5 milhões de reais que gastou na construção do prédio. Ué, mas por quê? A lógica do tribunal foi buscar a definição no dicionário, basicamente. Instalações
são o conjunto de equipamentos, de aparelhos que servem para alguma coisa. Já imóvel é o lugar, o local físico. O raciocínio é simples. Se a instalação é o ato de se instalar em um lugar, ela não pode ser o próprio lugar. Faz sentido, né? E o STJ ainda foi além. Ele disse que aquela expressão da lei, imóveis do concessionário, não quer dizer só os imóveis que são propriedade da concessionária, não. Ela se refere a qualquer imóvel que é usado para um negócio, não importa se é próprio ou alugado. E isso basicamente selou a questão e acabou com a discussão. E essa decisão leva a gente para o ponto mais importante de toda essa história. Um princípio que vai muito além do setor de carros, o risco empresarial. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a lei existe para proteger a parte mais fraca, para reequilibrar a relação, mas ela não serve para eliminar o risco do negócio. A decisão de alugar um terreno e construir um prédio foi uma aposta estratégica da concessionária Alfa. Uma aposta alta, ousada, mas ainda assim uma aposta. E quem faz a aposta tem que estar preparado para as consequências. O tribunal entendeu que passar essa conta para a montadora seria transferir um risco de negócio que era da concessionária e não dela. Isso tudo deixa uma pergunta final no ar, né? Se a lei não protege esse tipo de investimento, como é que o empreendedor pode se resguardar? Que tipo de cláusula, de acordo, um contrato precisaria ter para evitar um prejuízo tão grande? Fica aí a reflexão sobre o poder de um contrato bem amarrado, bem negociado. E com essa reflexão a gente chega ao fim de mais essa análise. Muito obrigada pela companhia e pela atenção de todo mundo até aqui. Se gostou desse conteúdo e quer mais insights jurídicos diretos ao ponto como este, convido a seguir o DireitoCast no Spotify para não perder nenhum áudio novo. Ah, e não esquece, deixar o like é um gesto super simples, mas que é incrivelmente importante e ajuda demais o nosso trabalho a continuar. E para as versões em vídeo, é só procurar por DireitoCast lá no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima. Até mais!